De frutas do diabo absurdamente poderosas, tecnologias estranhas e até mesmo alguns rituais demoníacos dos quais não sabemos nada. Estas são as 10 maneiras de se tornar imortal em One Piece. E vamos começar com o Ope Ope no Mi. Agora, como você já sabe, a fruta do LoL é sem dúvida uma das frutas do diabo mais apelonas de toda a história. À primeira vista, essa fruta parece ter sido feita apenas para combate, já que basicamente permite ao usuário fazer qualquer coisa dentro de uma bolha que ele cria. No entanto, a verdadeira força do Ope Ope no Mi está em uma habilidade específica que lhe rendeu a reputação de fruta do diabo suprema, a Maioral. E essa habilidade é a Operação da Imortalidade. Com essa habilidade, o usuário da Ope Ope no Mi pode conceder a quem quiser vida eterna, ou em algumas traduções, juventude eterna. Mas é praticamente a mesma coisa. Porém, embora isso pareça incrível no papel, existe um preço. A Operação da Imortalidade exige que o usuário sacrifique a própria vida para conceder imortalidade ao alvo, ou à pessoa desejada. Na verdade, foi exatamente por isso que Doflamingo enfiou essa fruta do diabo goela abaixo do LoL. Ele planejava forçar o garoto a realizar essa operação nele, fazendo ele imortal. Um ponto importante aqui, ainda não sabemos exatamente como a Operação da Imortalidade funciona, já que ninguém na história realizou até agora. Ainda é um mistério. Então, não sabemos se ela torna a pessoa imortal mesmo no sentido de não morrer na velhice, ou se realmente se torna impossível de matar por qualquer meio. Se você me perguntar, eu diria que provavelmente existe algum tipo de pegadinha nisso tudo, e que a pessoa ainda poderia morrer de alguma forma, mas só o tempo dirá. Mas você acredita que ainda existem 9 maneiras de se tornar imortal em One Piece? Pois é verdade. E você nem precisa comer uma fruta do diabo para a próxima. Tudo o que é necessário é um cérebro gigantesco e uma quantidade absurda de tecnologia. No universo de One Piece, a única coisa que conseguiu esse feito foi ninguém mais, ninguém menos que o homem mais inteligente do mundo, o Dr. Vegapunk. Basicamente, ele fez o upload de todo o seu cérebro e consciência em um computador, criando uma versão digital de si mesmo. E como você deixa de estar limitado pela carne e pela fisiologia, basicamente se torna imortal. Só certifique-se de que ninguém puxa a tomada e que a conta de luz esteja paga, e é bem cara, viu? Para alcançar essa imortalidade digital, Vegapunk criou algo chamado Punk Records. À primeira vista, parece apenas um laboratório gigante, mas na verdade essa parte da ilha Egghead literalmente armazena o cérebro de Vegapunk e todo o seu conhecimento. Além disso, Punk Records possui 6 satélites, como Atlas e Edson, só para citar alguns deles. Cada satélite tem a capacidade de sincronizar diariamente todo o conhecimento e experiências adquiridas com o Punk Records. O principal problema disso é que Vegapunk só pode permanecer imortal enquanto a instalação de Punk Records existir. Se alguém explodisse o local, por exemplo, seria o fim para ele. Bye bye, doutor. Apesar de essa imortalidade ser um pouco estranha, na minha opinião ainda conta. Embora para fazer algo tão insano, talvez você precisasse comer a fruta do cérebro como Vegapunk fez. A Hobby Hobby no Mi. Agora a fruta Hobby foi comida por Sugar, e é uma fruta no universo de One Piece com a capacidade de conceder imortalidade aos seus usuários. Ou pelo menos uma forma de imortalidade. E não só isso, mas essa fruta também tem o potencial de tornar imortal qualquer pessoa que o usuário toque. Basicamente, essa fruta transforma qualquer pessoa que o usuário toque em brinquedo. E uma vez que você é feito de madeira, plástico e corda, não precisa mais se preocupar com coisas como envelhecimento, doenças ou morte. Então sim, você praticamente se torna imortal. No entanto, há algumas desvantagens. Primeiro, os brinquedos podem ser facilmente destruídos, o que efetivamente mataria a pessoa transformada. Segundo, enquanto estiver transformado em brinquedo, você é obrigado a obedecer todas as ordens de Sugar, o que basicamente o torna um escravo. Mas se isso não te incomoda, vá em frente. Possivelmente a maneira mais fácil de se tornar imortal nessa lista. A Hobby Hobby no Mi também possui outra habilidade, e essa habilidade é bem especial, voltada para quem consome a fruta. Quem come essa fruta para de envelhecer, permanecendo basicamente com a mesma idade de quando a comeu para sempre. É por isso que Sugar ainda parece uma criança, mesmo tendo 22 anos. Então, desde que o usuário não seja morto em batalha, tanto ele quanto todos os seus brinquedos podem viver essencialmente para sempre. Mas se você quer uma maneira garantida de se tornar imortal no universo de One Piece, mas odeia a ideia de comer frutas do diabo nojentas e está longe de ser tão inteligente quanto Vegapunk, não se preocupe, ainda há esperança. O único requisito aqui é que você adore bajular seu chefe e fazer tudo o que ele mandar sem questionar. Sim, estou falando dos Gorosei. Eles são basicamente um grupo de velhos que desfrutam da sua própria imortalidade misteriosa, concedida pela pessoa que secretamente governa o mundo inteiro, Imu.
Pelo que sabemos, Grosse existem há séculos, e ao que parece não envelhecem nem um pouco. Tá conservado em coroa. Além de não envelhecerem, também são praticamente invulneráveis de batalha, tornando-se os verdadeiros imortais do mundo de One Piece. Embora isso não esteja 100% confirmado, é quase certo que os Grosse alcançaram essa forma de imortalidade graças ao seu grande chefe Imu, embora os detalhes exatos ainda sejam desconhecidos. No entanto, pode haver um limite para essa habilidade, já que Imu concedeu imortalidade apenas aos Grosse e não aos Cavaleiros Sagrados. Sabemos disso porque Garlin, o antigo líder dos Cavaleiros Sagrados, claramente envelheceu com o tempo quando comparado aos 5 membros dos Grosse. Pode ser que Imu só consiga tornar 5 pessoas imortais por vez, o que explicaria porque sempre existem apenas 5 anciões. Outro ponto interessante é que Imu tem a capacidade de retirar a imortalidade dos Grosse a qualquer momento, como foi mostrado quando eliminou Saturn em questão de segundos. E não dá para falar disso tudo sem mencionar o próprio Imu e sua versão de imortalidade, que parece estar em outro nível completamente diferente em comparação dos Grosse. Imu é definitivamente o personagem mais misterioso de One Piece, e sabemos quase nada sobre ele. No entanto, sabemos uma coisa: Imu é imortal e está vivo há mais de 800 anos, desde o século perdido. Assim como os Grosse, Imu possui regeneração perfeita, tornando-se praticamente impossível de matar. Existem muitas teorias sobre a origem dessa imortalidade. Alguns dizem que pode estar ligada a alguma fruta do diabo lendária, e se isso for verdade, certamente seria a fruta mais forte que existe. Realmente uma fruta lendária. Por outro lado, há quem acredite que Imu possa ser literalmente um demônio que existe desde o início do mundo. Quem sabe? Eu não diria impossível. Soro no Mi. Agora, isso pode ser uma ideia totalmente maluca, mas eu acho que a fruta do diabo da Big Mom, a Soro no Mi, pode potencialmente ser outra fruta que concede imortalidade ao usuário. Afinal, já vimos a Big Mom usá-la para roubar o tempo de vida de outras pessoas como fez com Pedro. Nunca foi realmente confirmado o que ela fez com todo o tempo de vida que rouba. Então seria tão absurdo assim, assumir que ela usa isso para aumentar o próprio tempo de vida? E se for esse o caso, o que nos impede de ir além e assumir que essa fruta também pode conceder a imortalidade ao usuário, se fosse usada continuamente? Bem difícil. Será que a Big Mom estava secretamente acumulando todo esse tempo de vida para sobreviver a todos os outros Yonkou? Quem sabe? Acho que nunca saberemos a menos que ela volte para a história. Ainda restam 4 maneiras de se tornar imortal, e aposto que vocês nunca pensarão na última. Mas antes disso vamos falar de Revive Fruit. A Revive Fruit foi consumida por Brook, e basicamente concede uma segunda vida a quem a consome. Se a pessoa que comer essa fruta morrer, sua alma encontrará o caminho de volta ao corpo e ela será revivida. No entanto, é importante mencionar que esse efeito só acontece uma vez. Se a pessoa morrer novamente, bem, aí será a morte definitiva. É sim, eu sei que você está pensando. A Revive Fruit não concede tecnicamente imortalidade, mas escuta aí, é verdade que essa fruta não torna todo mundo imortal. Porém, se certas condições forem entendidas, como no caso do Brook, existe uma chance real de você realmente se tornar imortal. Deixa eu explicar. Depois que Brook morreu, sua alma não voltou imediatamente ao corpo, porque uma névoa espessa do Triângulo Florian dificultou muito que ele encontrasse o caminho de volta. Enquanto isso, o corpo dele se deteriorou completamente e toda a sua carne apodreceu, o tornando osso vivo. Então, após 1 ano, quando sua alma finalmente conseguiu retornar, Brook foi revivido como esqueleto ao invés de um ser humano. Como esqueleto, Brook não possui órgãos, o que torna praticamente impossível morrer por causas naturais. Claro, ele ainda pode ser morto em batalha se seus ossos forem esmagados, mas fora isso, eu diria que ele é praticamente imortal. Assim como no caso do Ope no Mi, nada disso foi confirmado oficialmente, já que o Brook é o único caso do uso da Revive Fruit com um efeito que demorou demais para ativar, então talvez ele nem seja imortal de verdade. Vai saber. Outra fruta estranha, sobre o qual sabemos muito pouco, é a Toshi no Mi da Bonnie. Essa fruta permite que o usuário manipule livremente a própria idade e também a idade de qualquer pessoa que toque. Com essa habilidade, Bunny pode basicamente transformar qualquer um em uma criança ou um idoso, dependendo do que quiser. E considerando essas habilidades, você provavelmente já percebe como essa fruta poderia tornar alguém imortal. Basicamente, tudo que o usuário precisa fazer é aplicar continuamente um efeito de rejuvenescimento em si mesmo e poderá permanecer jovem para sempre. Nunca foi confirmado que algo assim seja possível, mas parece plausível. Quer dizer, comparado a outras coisas absurdas de One Piece, isso nem é tão louco assim, né? Outro ponto importante sobre a Toshi no Mi é sua habilidade de transformar o usuário em qualquer possível forma futura que ele possa ter. Essa habilidade nunca foi muito bem explicada, mas essencialmente Bunny pode se transformar em qualquer forma que quiser.
desde que consiga imaginar a si mesma dessa maneira. Muito peculiar e fantástico, não é? Crianças em particular conseguem usar essa habilidade muito bem graças à imaginação fértil. E considerando que Bunny ainda é uma criança, ela pode basicamente se transformar em qualquer coisa que imaginar. Isso mesmo, ela tem um baita poder mental. No mangá, ela até usou essa habilidade absurda para se transformar em uma forma Nika do Luffy, mesmo sem ter comido a fruta do diabo dele. Então como isso se conecta à imortalidade? Tudo se resume à imaginação. Se Bunny realmente quisesse ser imortal, tipo quisesse muito, e se imaginasse se tornar imortal, provavelmente funcionaria. Ela também poderia potencialmente transformar outras pessoas em versões imortais de si mesmas. Mas não tenho muita certeza de como isso funcionaria. Cara, a fruta dela é definitivamente estranha. Antes de falarmos de uma das maneiras mais loucas de se transformar em imortal em One Piece, podemos falar rapidamente sobre a Toritori no Mi. A Toritori no Mi, modelo Fênix, é a fruta do diabo do Marco, e é outra que potencialmente poderia conceder imortalidade no universo de One Piece. Embora a principal habilidade dessa fruta seja transformar o usuário em uma fênix, ela também o envolve em chamas azuis. Essas chamas concedem habilidades de cura insanas, permitindo que ela praticamente se regenere de qualquer ferimento. Agora, tudo isso é incrível, mas você deve estar se perguntando, como isso tornaria Marco imortal? Bem, na mitologia egípcia, a fênix é uma ave capaz de ressuscitar, mesmo após morrer, renascendo das próprias cinzas. É o que chamamos do famoso renascimento das cinzas. Então, será que Marco também poderia ressuscitar depois de morrer como uma fênix? Não sabemos com certeza, mas eu diria que é altamente possível. Afinal, sabemos que Toritori no Mi é uma Zoa mítica, o que a coloca no mesmo nível da fruta do Luffy ou do Kaido. E se o Luffy pode praticamente fazer qualquer coisa que imagina, faria sentido que Marco também tivesse habilidades absurdas. No entanto, se estamos falando de todas as formas possíveis de alcançar a imortalidade no One Piece, nesse grande mundo de mortos-vivos de One Piece, também precisamos mencionar a Yami Yami no Mi, do Barba Negra. Agora você pode estar se perguntando, como essa fruta concederia imortalidade? Não é apenas uma logia das trevas? Muito boa pergunta. Bem, sim, mas ela também possui uma habilidade aterrorizante. Ela permite que o Barba Negra roube as frutas do diabo de outras pessoas, ou pelo menos é o que parece. Não sabemos exatamente o que permite que ele roube essas frutas, mas muita gente acredita que seja Yami Yami no Mi. Então, vou considerar isso aqui. De qualquer forma, tudo que o Barba Negra precisa fazer para alcançar a imortalidade é roubar uma das outras frutas do diabo dessa lista, como a do LOL ou a do Sugar. Depois, poderia usar essa fruta para se tornar imortal. Já sabemos que ele demonstrou interesse em roubar a fruta do LOL, o que sugere que talvez estivesse pensando exatamente nisso. E é claro que o Barba Negra gostaria de ser imortal, tendo essa fruta facilitaria muito. É uma habilidade muito assustadora, já que ele pode usar esse poder para dar aos seus companheiros qualquer fruta do diabo que tenha roubado. Então, se você está procurando uma maneira fácil de se tornar imortal, poderia simplesmente virar amigo de alguém que comeu a Yami Yami no Mi. Ou melhor ainda, comê-la você mesmo. Clique!